Uma profecia interessante da Bíblia referente aos últimos dias e também ao comportamento do ser humano. Aqui o apóstolo Paulo fala na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1. A gente vai estar lendo e analisando este texto, certo? Sobre o comportamento dos seres humanos nos últimos dias, ou últimos tempos. Sem falar também, lembrar que últimos tempos é falado desde a época de Jesus. Então não significa que últimos tempos que será o fim ou que o tempo vem agora. Nós estamos no período dos princípios das dores, certo? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O apóstolo Paulo, nessa carta, fala alguma coisa interessante sobre o comportamento do ser humano. Ele diz no versículo 1: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou tempos difíceis, o que está ocorrendo atualmente, porque haverá homens amantes de si mesmo, ou seja, o egoísmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Esse aqui é o versículo 2. Paulo fala que haverá homens amantes de si mesmo. É aquela questão da vaidade e do egoísmo que ocorre hoje em dia. Um querendo ser melhor que o outro. Aquela competição que ocorre de a pessoa se comparar sempre com outra pessoa para poder disputar e superar aquela pessoa. Mas na verdade, nós estamos competindo com nós mesmos. Nós somos nossos principais adversários e inimigos que temos que vencer. E não ficar se comparando com os outros, que isso vai trazer problemas psicológicos e emocionais. Então essa questão de um querer ser melhor que o outro, você vê isso em vários contextos, em vários locais, como na faculdade ou no trabalho. Um quer superar o outro, quer ser mais inteligente que o outro, quer ser mais rico do que o outro e também mais belo, mais bonito, tem mais vaidade do que o outro, e tudo para alimentar o próprio ego. Ele também continua no versículo 2 falando a palavra avarentos, ou seja, amor ao dinheiro, essa competição de querer ostentar, ter mais riqueza e se esquecendo da vida verdadeira, da vida eterna, sempre querendo buscar as coisas terrenas, até mesmo para ouvir pregações ou a se converter em igrejas. Ele quer sempre o evangelho coach, o evangelho focado nas coisas pessoais daqui. As pessoas estão vivendo como se nunca mais fossem morrer, como se já fossem eternas, lutando por coisas passageiras, ou seja, correndo atrás do vento. Presunçosos, soberbos, ou seja, aquela soberba, aquele orgulho por ter mais dinheiro, mais fortuna do que os outros, por ter um ensino superior, se achar mais inteligente do que o outro, ou também ao outro contexto, o oposto, que é também a pessoa não ter sabedoria ou inteligência e se orgulhar disso. Todo tipo de orgulho, independente do que seja, também é errado. E o apóstolo Paulo fala aqui na carta de Timóteo. Ele fala também dos blasfemos, desobedientes a pais e mães, que não obedecem. Isso ocorre muito na adolescência e também às vezes na idade adulta, onde a pessoa não aceita e escuta os conselhos e as instruções dos pais. Ingratos e profanos. A ingratidão também é que tem ocorrido bastante nos dias atuais. A pessoa se esquece do bem que outra pessoa fez para ela. A pessoa faz várias práticas boas, ajuda essa pessoa inúmeras vezes. Porém, se a pessoa fizer algo ruim, a pessoa vai ficar magoada por causa de uma coisa ruim, e tudo que a outra pessoa fez para ela de bom, ela vai praticamente se esquecer. Vai ter memória curta, mas o que for errado e ruim que a outra pessoa fez para ela, ela vai se lembrar pro resto da vida e vai ter a ingratidão e também profano. No versículo 3 ele continua: sem afeto natural, ou seja, sem empatia, sem amor ao próximo, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Um caso é o amor que vai se esfriar mesmo. As pessoas não querão mais ajudar o próximo, serão caluniadores, inventarão mentiras para prejudicar o próximo, e também tudo a fim de obter requisitos e prestígio na internet, a fim de receber like, curtidas, views. Eles vão também mentir, caluniar, tudo por questões de interesse próprio. Sobre a crueldade também, o apóstolo Paulo fala aqui neste versículo 3. Porém, a crueldade e tudo isso que eu estou falando já é algo que ocorre há bastante tempo. Porém, nos últimos dias vem essa crescente no comportamento humano, a falta de amor para com as pessoas. No versículo 4 ele fala traidores,
obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, ou seja, mais amigos dos prazeres da carne, de festa, bebidas, festa raves, festa que promove promiscuidade, sem valor e pudor moral. As pessoas irão se interessar mais por tais coisas, devido à sua imaturidade, do que as coisas da moralidade e dos princípios religiosos, pregadas e ensinadas no Evangelho e por Deus. Ou seja, nesta carta, Paulo apresenta um quadro sombrio da sociedade, porém também fornece uma visão de esperança e orientação para os seguidores de Cristo. O apóstolo Paulo continua no versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afastem-se. Ele dá esse conselho para a gente se afastar desse tipo de pessoa. Então todas essas práticas pecaminosas de falta de amor ao próximo, arrogância, soberba, tudo isso vai ser inerente do ser humano nos últimos dias, o que acontece atualmente. A gente vê e conhece várias pessoas com esse tipo de comportamento reprováveis. A pessoa soberba, orgulhosa, arrogante, sem amor ao próximo, avarento, tudo isso ocorre nos dias de hoje. Gera uma profecia da sociedade que Paulo estava fazendo desde aquela época. E observe aqui na carta de Efésios também, capítulo 4, versículo 25, ele fala como viver a nova vida, ou seja, uma vida que é oposta àquilo que a gente acabou de ler da sociedade, do comportamento padrão da sociedade no século 21. Então vamos ver aqui o que ele falou já naquela época, no primeiro século, possivelmente. Ele diz como viver a nova vida. Por isso não mintam mais. Cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é todas as pessoas que vivem o estilo de vida e o comportamento que Jesus Cristo ensinou, independente da localidade, da região e etc, ok? Então ele continua aqui no versículo 26. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que vocês pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Ou seja, além de não mentir para o próximo, para seu irmão em Cristo, também se ficar com raiva, que entre logo em acordo com essa pessoa, converse e não passe o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, ou seja, estilo de vida, comportamento. Quem vivia na prática de enganação, de usar balanças falsas, roubar, aquele famoso espertinho, que deixe de ser espertinho, que seja sábio, que pare de roubar e praticar o mal para prejudicar o seu próximo. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Ou seja, ele diz aqui, trabalhar para ganhar dinheiro e, consequentemente, com a ganha do lucro, de sobreviver e ganhar mais dinheiro, também, como consequência, ajudar os pobres, as pessoas necessitadas, que é, no caso, as boas obras, não para obter a salvação, mas sim para mostrar e evidenciar que você é uma pessoa salva. Ele continua aqui no versículo 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Isso aqui é muito recorrente nos dias de hoje. Tem que ter bastante atenção neste versículo aqui, que é muito importante que a gente observa nos dias atuais muita gente fazendo isso com várias pessoas, falando palavras maus aos outros, pois aquela pessoa que sofre de baixa estima, ela obviamente vai querer denegrir a imagem de outra pessoa para poder se sentir melhor, se sentir com autoestima. Ela precisa e necessita humilhar o próximo para poder se sentir bem, devido à baixa estima que ela tem. Então, ela fala palavras maldosas para poder rebaixar o outro. E Paulo diz aqui, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Aí, no caso, não apenas viver pregando o evangelho, ensinando, mas humilhando as pessoas, rebaixando e deixando as pessoas com baixa estima. Aquele famoso bullying, ou aquela questão da humilhação no ambiente de trabalho, em que as pessoas ficam humilhando uma pessoa que tem um cargo, um serviço inferior, para poder se sentir melhores. Então isso a pessoa tem que se curar se quiser ser salva e viver no evangelho de Jesus Cristo, não viver humilhando outras pessoas para poder se sentir bem. Que quando a pessoa humilha a outra, nesse caso é uma projeção da pessoa que está humilhando, fala mais dela do que da outra pessoa. Então essa pessoa precisa se curar
não há problema nenhum no outro que está sendo humilhado, ele está na dele, mas a pessoa que está humilhando, rebaixando, essa pessoa sim que está com problema e de baixa estima. Por isso que ela vive oprimindo a outra pessoa para poder se sentir melhor. Então, se você está nesse caso, nessa situação, vivendo num ambiente de trabalho em que a pessoa humilha você, a culpa é dela. Você pode ficar na boa e descansar em Deus, pois você não está fazendo mal nem oprimindo ninguém. Mas a pessoa que está ali oprimindo é que vai pagar a dívida e a conta com Deus, pois aqui tudo que se faz também se paga. Então você que está sofrendo esse tipo de bullying pode ficar tranquilo e descansar em Deus, orar e ter a consciência tranquila que não está fazendo mal nenhum a ninguém. Porém a pessoa que está fazendo mal, essa sim que tem que ter a consciência pesada e mudar de vida rapidamente. Então se você está praticando isso mal a alguma pessoa, então está na hora de se vigiar e mudar o comportamento mais próximo de Deus. Ok? Então ele continua aqui no versículo 30. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus o libertará. Mas no caso, libertará ou libertar de quê? Da condição de pecado que a gente herdou de Adão e Eva. Todos nós estamos na condição de pecadores. Eu sempre falo sobre esse tema e sobre esse assunto soteriológico aqui no canal. Desde quando Adão e Eva cometeram o pecado, contaminou toda a raça humana e nós estamos condenados a ser pecadores. E Deus, no dia da glorificação, na segunda vinda de Jesus, vai libertar a gente do poder total do pecado, ok? Aí no versículo 31, Paulo dá aqui uma advertência, ele ensina: abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Ele fala aqui sobre a paz, a maturidade e o bom senso de a pessoa não viver na gritaria, em discussões, insultos e maldade, ter aquela paz interior e tratar bem o próximo. Ele fala aqui também no versículo 32, pelo contrário, sejam bons e atenciosos um para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Talvez o perdão seja uma das virtudes e de comportamento mais difíceis de ser realizada. Não é fácil perdoar alguém que machucou ou magoou a pessoa. Porém, é necessário fazer isso que vai fazer bem para você mesmo. A pessoa que não perdoa fica com ódio, acaba causando doenças psicossomáticas. O ódio, o rancor, a raiva que fica no coração vai desencadear um quadro de doenças em você e vai prejudicar a sua vida somente. A pessoa que lhe magoou, que lhe prejudicou, ela nem lembra mais que prejudicou você. Ela está vivendo a vida dela normalmente no seu dia a dia. Ela não vai ter mais lembrança, mas você ficar remoendo o ódio, o rancor do que ela fez com você, só vai prejudicar você mesmo. Então, por amor ao próximo, por amor a você mesmo, é necessário perdoar, embora seja uma das atividades, das virtudes mais difíceis. Então, aqui ele fala primeiro na carta de Timóteo sobre o comportamento sombrio da humanidade nos fins dos tempos, nos tempos atuais, e depois ele dá aqui alguns conselhos em Efésios capítulo 4, tudo referente ao comportamento, ao estilo de vida e à conduta do Evangelho, certo? Então, terminemos aqui essa mensagem. Espero que você tenha guardado e levado para o coração e também possa estudar a Bíblia. Não é apenas ler a Bíblia. O ideal é estudar as Escrituras. Estudar e meditar para que você possa chegar ao pleno conhecimento e amadurecimento. Não só amadurecer na palavra, mas também na vida. Que o Evangelho, a palavra de Deus, faz qualquer pessoa se tornar mais madura e mais sensata, mais instruída perante a vida, ainda que seja jovem. Ela, além da escritura, ela vai ter mais conselhos e mais instrução para viver a batalha da vida, certo? Então, você, quando for pegar a Bíblia, estude e medite nela. Faça uma oração a Deus antes de ler, pedindo para que Deus abra seu entendimento e ajude ao Espírito Santo e possa ler a Bíblia. Lendo a Bíblia, você vai estar mais protegido de qualquer heresia. Você pode ir para qualquer igreja ou assistir qualquer pregação na internet que você não vai ser iludido por pregações erradas, por heresias e falsas doutrinas, por você vai estar bem alimentado e nutrido com o Evangelho, ok? Então, vem aqui a minha instrução para todos vocês, para que possa ter
essa conduta e esse estilo de vida. Então, terminemos por aqui esse vídeo. Até o próximo encontro.